Gente, eu ia fazer o devocional só a parte um, mas o Espírito Santo me tocou aqui que eu não falei tudo que Deus queria falar. E aí eu vou fazer a parte 2 do devocional. Hoje vai ser um devocional um pouquinho mais longo, mas a gente tem que falar aquilo que Deus quer falar, né? Aliás, Deus tá falando comigo e eu tenho que ouvir o que Ele quer falar comigo, né? Eu não posso encerrar sem pedir a Deus pra ficar em silêncio, não, jamais. Ele quer falar dele, eu tenho que ouvir, tenho que estar disposto, porque eu existo, né? Eu fui criado e a minha existência se baseia nisso, em servir, adorar, pertencer, me render a Deus. Como a gente estava falando na parte 1 do mal disfarçado de bem, eu senti que Deus ainda queria falar mais a respeito disso. E nesse texto aqui a gente vê que Deus está falando, que Jesus está explicando, exortando, corrigindo os fariseus em muitos aspectos, né? É, que sobre essa coisa do mal disfarçado de bem. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sei que se conselho fosse bom, a gente vendia, a gente não dava conselho, tá? Mas se a gente fosse colocar na balança uma barra de 1 quilo de ouro e 2 ou 3 conselhos que você receber de alguém, claro que tem conselhos que são ruins, a gente tem que ter discernimento. Primeira coisa que você tem que pedir a Deus, discernimento, que foi algo. Eu fui pedir isso depois de 30 e tantos anos de discernimento. Então, por isso que eu fui uma marionete nas mãos das pessoas. Eu tenho uma história de vida um pouco triste, sabe? E ao mesmo tempo alegre. É como se fosse. A minha história, ela é bipolar. Porque eu tive muito sofrimento. Eu passei por muitas provações. E muitas delas, por considerar parentes, por considerar pessoas que se diziam minhas amigas. Todas elas eram minhas amigas enquanto eu estava na rua gastando meu dinheiro, enquanto o dinheiro durava, enquanto eu poderia pegar o carro do meu pai, proporcionar coisas para elas. E quando acabava, cada um ia para sua casa e dormia o dia inteiro. Gente, eu não sei como é que eu pude viver sustentando tanta gente assim, sabe? Eu acho que isso foi uma obra espiritual. Eu já falei que eu andei com uma pessoa que. Eu já falei que eu não queria falar mais dela. Que ela era. Ela falava muito superficialmente sobre o tipo de religião que ela era. E eu lembro que eu tive uma cegueira muito. Durante quase 10 anos, né? Acho que foi uns 5, 6 anos que eu andei com essa pessoa que ela nunca trabalhou. Graças a Deus ela não tá mais nesse mundo. Eu louvo a Deus por isso. Né? Porque era uma pessoa ruim, gente. Pessoas ruins não podem ficar nesse mundo soltas por aí, não. Né? E tem bastante gente ruim. Aí isso foi livramento que Deus deu, né? E ela se dizia muito boazinha, né? Então as pessoas fizeram muitas coisas comigo, me deixaram muitas marcas. Mas o soldado, ele é experimentado na guerra. Eu tive que ir pra Cova dos Leões. Eu fui realmente. Pior que eu não fui nem jogado, né? Daniel foi jogado lá na Cova dos Leões. Eu fui com as minhas próprias pernas. Que o povo tentou me puxar e eu fui com as minhas próprias pernas. Essa pessoa que se disse minha amiga que já faleceu, ela era um leão, né? Que eu andava juntinho, me devorando. Coisa não foi uma das pessoas que me causou mais trauma nessa vida, gente. Que arrependimento. Como eu já tinha dito que eu não ia mais tocar no assunto, nem falar o nome, mas de vez em quando me vem essas memórias porque eu decidi perdoar. E tem outras também. Mas é o exemplo personificado de. Porque meu pai falou também especificamente dessa pessoa que se fazia minha amiga, que me arrastava pro mundo das drogas, me arrastava pra prostituição. Eu lembro que ela ficava tentando arrumar homem pra mim, arrumar mulher pra mim, sabe? Sem eu pedir. E eu sou o tipo de pessoa, gente, assim, eu nunca gostei de ficar com ninguém se eu tô bebendo, quando na época que eu bebia, assim. Se eu bebesse um golinho de cerveja ou qualquer outro tipo de bebida, eu nunca gostei. Eu sempre tive muito medo de não estar consciente de acontecer, de doença também, que graças a Deus eu sou bem saudável, graças a Deus. E também de ser agredido, de ser assaltado, de ser assassinado, né? Eu sempre fui pra essas coisas assim, eu não fui burro não, tá? Eu fui burro em matéria financeira, que o povo deitou e rolou, querido. Foi a terra que manava leite e mel, era o Maiquim. Era um Maiquim. Tudo isso disfarçado de bem. Gosto muito de você. Te adoro. Ai, meu melhor primo. Ai, meu melhor amigo. Lindo. Aí eu virava as costas e falava mal de mim. E essa coisa fala muito da hipocrisia. Hoje o que mais tem neste mundo
são hipócritas. São hipócritas, né? Eu tenho procurado, depois que eu fiz 40 anos de vida, eu tenho procurado cada dia viver aquilo que eu falo, né? Por isso que eu evito muito tempo ficar em silêncio, né? E eu tenho o hábito de conversar eu comigo mesmo, né? Ou eu e Deus, porque Deus tá sempre aqui, então eu não falo sozinho, também tem os cachorros, mas eu tenho o hábito de fazer muito, eu sou muito reflexivo em relação a isso. Hoje em dia eu fico refletindo na minha vida, eu perdi todo esse tempo com... Satanás me roubou todo esse tempo, né? E me faz lembrar, lá nos anos 90, tinha uma canção na igreja que cantava assim: mas quando os cabelos brancos começarem a chegar, a juventude onde estará? Então Satanás levou os meus melhores anos, os anos de vigor, levou a minha primavera, que é a juventude, né? Mas graças a Deus, eu ainda permaneço aqui de pé. E todo o mal que tentaram me fazer, todo o sofrimento que ainda me causaram, que de vez em quando eu lembro que me trazem dor, Deus tem me recompensado. Porque lá em Provérbios vai dizer que todo bem que eu fizer, eu vou receber de volta. Eu não lembro agora, de fato, aonde foi, né, que eu li, mas eu fiz o devocional. Já achei aqui, ó. Provérbios 12, versículo 14, que vai dizer: você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta tudo aquilo que fizer. Então, gente, não é só nem eu que desejo, tá? É uma promessa bíblica, o que tá ali, a Bíblia, ela se cumpre. Então, se eu vou receber de volta, que eu vou receber tudo de volta pelas coisas que eu disser, né? Que eu vou ser recompensado pelas coisas boas que eu disser, então posso ficar tranquilo, tá? Porque eu disse coisas boas, tá? E vou receber de volta tudo aquilo que eu fizer. Eu só fiz coisas boas para as pessoas, né? Não sou perfeito, mas a gente tem que ficar atento à hipocrisia. Cuidado com as pessoas que dizem que são suas amigas. Cuidado com as pessoas que falam: ai, meu melhor amigo. Eu, ao longo do tempo, quando eu comecei a acordar, depois eu fui vendo isso. Esse negócio de amigo, 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 amigo. Ai, amigo, ai, amigo. E eu tenho medo da pessoa que fala assim: ai, meu amigo. Quando alguém fala pra mim: ai, Mike é meu amigo. Aí eu falei, aí agora eu tô assim, tá, gente? Eu falo na cara das pessoas: eu não sou amigo de ninguém. Ninguém, eu não tenho amigo. Ó, beijo, meu amigo é Deus, eu sou amigo de Deus e da minha família. Entendeu? Ou melhor, não confie nas pessoas, não acredite no que sai da boca delas. Até quando a gente se relaciona, a pessoa fala: eu te amo, gente, mas ela não te ama. Porque se ela tiver que escolher entre ela e você, ela vai jogar você na fogueira. Então, um ditado popular que, se a gente for ler a Bíblia, a gente vê que eles modificaram, né? Eles fizeram ali uma modificação genética na passagem bíblica e colocaram o que se tornou o ditado popular: livrai-me do mal disfarçado de bem, do inimigo disfarçado de amigo. Foi o que eu mais tive. Gente, eu lembro que eu levava as pessoas para as festas, e aí, quando surgia qualquer problema, já falei que o povo falava: não, foi o Maico me enganou. Não, ele me trouxe só pra beber, pra dançar, pra fazer, pra dar despesa, eu tenho real, e ele ainda tem que me deixar em casa. Assim, sabe? Não, resolve com ele. Ainda falava na minha cara, tá, gente? Não, você não me falou isso, não. Tem que pagar, tem que fazer, tem que retribuir alguma coisa? Não, você me enganou. E aí eu tirava, e aí, gente, graças a Deus, né? Eu pegava o print, assim, da conversa e mostrava. Aí, querida, a máscara caía. Aí era o momento da revanche. Mas, gente, cuidado. Não caia no mesmo erro que eu, não, tá? Eu sei que a maioria não vai seguir esse conselho, porque ainda mais os jovens, né? Mas depois que o tempo passar, você vai ver, tá? E aí depois a gente tem que conviver com os arrependimentos, com as escolhas erradas que a gente fez. Eu tive a sorte de sempre ter confiado e continuar e pretendo permanecer com a minha fé em Deus. E é por isso que cada rasteira que eu tomo, cada tombo que eu tomo num lugar que eu tô trabalhando, numa rodinha de amigos que eu estou, né? Eu posso até escorregar e cair no chão, mas Deus vai lá e me levanta na mesma hora, entendeu? Toma cuidado com as pessoas, com os hipócritas, procure ler a Bíblia e seguir os ensinamentos e os mandamentos de Deus, né? Porque depois que o tempo passa, aí a gente não pode falar nada. E tomar cuidado, sabe? Pedir a Deus visão para que a gente possa identificar os inimigos disfarçados de amigo. E é por isso que eu cortei muito. Aliás, todas as pessoas da minha vida eu cortei. Não tenho relacionamento com as pessoas, graças a Deus. Nem sinto falta. Meu relacionamento é com Jesus. Segue aí, comenta, compartilha e tenha uma semana abençoada, tá?